Olá, bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da sessão Carmen e Daniel Respondem. Esse é o primeiro vídeo de 3 séries e nele nós vamos conversar com vocês sobre questões que pessoas como você nos enviaram nas últimas 2 semanas, por e-mail e por WhatsApp. Não perca nenhum dos vídeos, porque em cada um deles nós teremos um assunto diferente. E quero te pedir, fique conosco até o final deste vídeo, porque nas nossas falas você vai poder encontrar as perguntas que vocês nos fizeram. Neste primeiro vídeo, nós vamos trabalhar 2 assuntos. Nós vamos falar sobre 2 assuntos. O primeiro deles é o desânimo no processo depressivo. Depois, na segunda parte, nós falaremos sobre o sofrimento após o término de um relacionamento. E as questões que vocês nos enviaram, nós fizemos um agrupamento com elas, para que elas se encaixem nesses 2 assuntos que conversaremos no dia de hoje. Por isso, já vamos iniciando. Daniel, o que nós podemos pensar sobre o desânimo? Olha, já no século IV a.C., o pai da medicina, chamado Hipócrates, ele definiu a depressão, ou esse desânimo prolongado, de humor negro. O que é? Era e também é. Só que a diferença é que hoje nós temos mais possibilidades do que eles tinham na época. Por exemplo, em profissões. Existiam poucas profissões, hoje existem centenas de profissões. Então, o desânimo é aquela ideia pessimista, aquela falta de foco, indisposição e às vezes não vê esperança para o futuro. Também o desânimo, a gente precisa entender que ele não faz parte da personalidade da pessoa. Não existe pessoas, Carmen, que assim nasceram desanimadas e vão continuar desanimadas. Não, o desânimo é um estado que a pessoa entrou naquele estado e a pessoa precisa sair daquele estado. A gente precisa pensar também que o desânimo que nós estamos falando aqui não é aquele desânimo, Carmen, que a pessoa, sei lá, está cansada e quer dormir mais um pouco, ou 2 dias de sono, ou aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou meio abatida. Não, nós estamos falando do desânimo prolongado, que às vezes demora 7 dias, 10 dias, mais dias, e pode levar a pessoa a um processo depressivo. Então, nós podemos pensar que as atividades do dia a dia, elas podem nos levar ao cansaço. Sim. Né? E isso não é um desânimo que pode chegar a um processo depressivo. Isso é uma coisa comum do dia a dia de todos nós. Né? E esse outro desânimo já pode chegar até ser uma doença mesmo, né? Exatamente. Se ele não for tratado, ele se transforma numa depressão. O desânimo do cansaço, você dorme uma noite de sono, bem dormido, no outro dia você está bem. Já esse desânimo, não. Ele se prolonga e pode levar a pessoa à depressão, e na depressão ele se acentuar ainda mais. E é interessante também, Daniel, a gente pensar, né, que esse desânimo do processo depressivo, parece que ele carrega a família junto, né? Exatamente. Nunca a pessoa vai estar assim, sozinha, né? As pessoas que são mais próximas do seu relacionamento também vai sofrer. É interessante também a gente pensar que a depressão, quando esse desânimo se acentua por muito tempo e leva à depressão, existe uma depressão que é uma depressão que a gente chama endógena, que é uma depressão interna, que é por causa, às vezes, de desníveis hormonais, às vezes de sinapses no cérebro, pode levar a isso. Mas existe também a depressão exógena, que é uma depressão que coisas que vêm de fora e afetam a pessoa. Então, por exemplo, relacionamentos. A pessoa às vezes
perdeu alguém que ela gostava demais, ou ela namorava, ou ela estava casada e se afastou daquela pessoa. Um trabalho também, né? Às vezes a pessoa se esforça tanto para conseguir aquele emprego, estuda tanto e de repente chega num dia e é despedida. Exatamente, Carmen. Também pode acontecer injustiças. Quantas pessoas são injustiçadas, não merecia aquilo e aconteceu aquilo. Às vezes é tirada no posto instantaneamente, às vezes sofre um acidente, ou alguém amigo sofre um acidente, a pessoa vê aquilo como uma injustiça e leva à depressão. E às vezes o problema também é que ela se sente muito culpada, né? Parece que esse desânimo dela, ela é culpada daquilo, né? E existe até uma culpa que às vezes a pessoa coloca o desânimo, culpa as forças superiores, que a gente pode chamar no cristianismo como Deus. Ela culpa Deus porque ela está passando por aquela fase. Agora, Carmen, por causa do nosso tempo, nós vamos falar de algumas saídas, algumas dicas que a pessoa pode trabalhar para sair do desânimo. Interessante. E eu coloquei aqui, fiz até alguns apontamentos, e eu queria começar primeiro para você deixar ser visto como você é. Quer dizer, tire a máscara. Tire a máscara. Deixe que as pessoas, ou principalmente aquelas que estão envolvidas na sua família, deixe ver que realmente você está desanimado. E você, ao ver isso, se eles gostam de você, se eles te amam, eles vão te ajudar. E você vai contar e eles vão puxar você para cima. Às vezes eu fico pensando, né? Tentando ser forte na fraqueza. Tentando ser forte na fraqueza. E às vezes isso até difere um pouco do sexo masculino do sexo feminino, né? Às vezes tem homens que ele se apresenta, mas por dentro tá corroído e precisa realmente de ajuda, né? Uma outra dica é você comemorar as pequenas coisas. O que é as pequenas coisas? Vamos dar um exemplo. De manhã, quando você acordar, olha, a primeira coisa, arrume a sua cama. Deixe sua cama arrumada. Quer dizer, você está dizendo para aquela coisa, para aquela cama, olha, acordei, me levantei e não vou voltar mais para aí. Eu vou prosseguir o meu dia, tá certo? Uma outra dica é afastar de você os maus pensamentos, porque tudo começa com o pensamento, tudo começa. E é interessante a gente pensar que muitas pessoas falam assim, eu creio e isso não acontece comigo. E a gente vai analisar que as pessoas são levadas mais pelo pensamento do que pelo que crê. Vou dar um exemplo. Olha, você crê que tomar água é bom para a saúde. Tomar 2 litros de água ou mais é bom para a saúde. Você crê que fazer exercício vai melhorar você. Você crê que comer comidas saudáveis, não comer gordura, não comer isso, você vai ter uma vida melhor. Tudo bem, mas você faz isso? Às vezes, né? Às vezes faz. Porque o que domina é o seu pensamento. Você precisa afastar os maus pensamentos. Pensar em coisas boas. Se você está vivendo um processo de desânimo, não adianta você colocar filme melancólico para você chorar mais. Não adianta você pegar bulas de remédios e ficar lendo que aquilo lá vai acentuar o seu desânimo. Você precisa encher sua mente de pensamentos bons. Aí eu fico pensando na questão da ordem de que isso que você está falando para nós, em assistir um filme que possa lhe trazer uma alegria, Exatamente. em ler um livro que possa lhe trazer um conhecimento melhor do que aquele que te puxa para baixo. Exatamente. Né? Então é uma perspectiva nova. Exatamente. Né? É olhar com outros olhos. Exatamente. E mais uma dica, por causa do nosso tempo aqui, é você ter um diário de gratidão. O que é esse diário de gratidão? É você pegar uma folha, ou mesmo um caderno. Se você não tem um caderno específico para isso,
Pega uma folha para você começar já hoje. Aí você escreve lá, diário de gratidão. Quando você ir dormir, você lembra de uma coisa feliz, lembra de uma coisa, escreve lá, eu te agradeço porque eu levantei e arrumei a minha cama. Eu agradeço porque eu vi uma criança sorrir hoje. Nesse diário de gratidão, você escreveu o primeiro dia lá, a primeira frase. No outro dia, você vai ler essa primeira frase e escrever uma segunda. No terceiro dia, você vai ler a primeira frase, a segunda e também a terceira. Você vai ver que os seus pensamentos vão se renovar e você vai começar a encontrar coisas para você agradecer. Eu fico pensando que, por exemplo, a pessoa quando ela está num estado de desânimo, às vezes ela não consegue agradecer, né? Nesse sentido, às vezes ela não tem essa condição. Diante da sua palavra, eu fiquei pensando que essa palavra agradecimento, talvez se ela não escrever, não escrever essa palavra, mas escrever, vi uma criança sorrindo. Esse olhar da criança sorrindo, no dia seguinte, quando ela lê, ele não pode causar um impacto de uma alegria também, né? De repente ela diz, vou escrever essa palavra, se eu não estou agradecendo. Mas o fato dela olhar a criança sorrir e escrever a criança estar sorrindo, ouvir uma criança sorrindo, isso também pode ajudá-la, né? Sim, e ajuda muito. Por quê? Porque ela já separou aquela folha ou aquele caderno como diário de gratidão. Dentro dela, ao escrever a frase lá da criança feliz, ela está sabendo que ela está escrevendo um diário de gratidão. Por que a gente fala para escrever? Porque a pessoa vai estar utilizando uma lembrança boa, a pessoa vai estar utilizando os seus olhos, a sua mão e fazendo uma coisa por ela mesma. Isso aí vai refazê-la por dentro e ela vai poder caminhando e sair desse desânimo. Nisso que você disse, eu pensei o seguinte, né? Ela vai estar utilizando o pensamento, a visão, a mão e gravando no coração. Exatamente. Bom, agora nós vamos passar para alguns textos que eu vi na Bíblia sobre a confiança, pessoas que viveram desânimos e essas pessoas superaram. Aí eu vi aqui, por exemplo, o Salmo 42, versículo 3, o salmista estava passando um processo de desânimo, mas ele começou a dizer, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus que eu ainda o louvarei. O louvarei. A gente sabe que na psicologia eles dividem a alma, né, a vida na alma, em 3 partes, assim para estudo, né? Então chama de alma ou vida ativa, vida afetiva e vida intelectiva. Tudo isso está na alma. E quando a pessoa diz, olha, eu ainda o louvarei, ela está exercendo a fé dela. A fé dela. Um outro texto que eu observei e vi na Bíblia é o Salmo 50, versículo 20. Diz assim, invoca-me no dia da angústia e vou te livrar. Olha, a angústia é um aperto no peito, é uma tristeza profunda. Está dizendo, se você falar comigo, pedir para mim no dia da angústia, eu vou te livrar. E eu lembrei, Carmen, de uma personagem, a Agar. Agar, que ela foi mulher do Abraão, teve um filho Ismael, e quando o menino já estava grande, o Abraão mandou ela embora de casa. E deu pão para ela e água e deu o menino no colo dela. Ela foi caminhando pelo deserto. E é interessante, né? Porque quando ele a despede, é por questões familiares, né? Por questões de relacionamento. Isso, relacionamento. Relacionamento. E ela vai andando, vai comendo o pão que tinha, a água que tinha. Chegou no momento que a água acabou, o pão também acabou. E o menino com fome, ela também com fome. E ela, como mãe, para não ver o menino morrer nos seus braços, ela colocou o menino debaixo de uma árvore pequena,
um zimbro lá, uma árvore pequenininha, e ficou longe do menino, uns 120, 130 metros, ficou longe. E ali ela também chorava. Mas é interessante que, de repente, diz o texto bíblico que os olhos dela se abriram, Deus abriu os olhos dela. E ela viu que perto dela tinha uma fonte de água. E ela foi lá e encheu aquela vasilha que ela tinha, que estava vazia, né? Ela encheu de água, tomou, deu para o menino, caminharam, atravessaram o deserto, e ela é mãe de uma nação hoje. O que eu quero concluir com vocês? Olha, abra os seus olhos, se permita os seus olhos abrir. Olhe para dentro de você. Você tem potencial. Esse potencial que está aí escondido, ele precisa aflorar, e quero dizer para você, você pode superar e vencer o desânimo. E é interessante porque nós podemos pensar em água, né, como alimento, água Exatamente. como vida, né, para nós. Então agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso vídeo, sabendo que existem muitas questões, né, Carmen, que são trabalhadas hoje sobre desânimo, sobre a depressão. Esse assunto não está fechado aqui não. Você pode enviar as suas questões, que nós vamos continuar trabalhando e respondendo as suas dúvidas sobre este assunto. Então, num segundo momento, nós queremos passar para o nosso outro ponto. E aí, eu vou me dirigir a Carmen falando sobre relacionamento. Carmen, eu gostaria que você nos ajudasse a pensar sobre a pessoa que ela investiu tudo o que podia no relacionamento. Só que esse relacionamento terminou. E agora, é possível essa pessoa se refazer por dentro, encontrar outra pessoa e ser feliz? Vamos trabalhar essa questão. Já posso dizer que pela experiência, né, de todo esse tempo que temos vivido, sim, é possível. Temos encontrado muitas pessoas que conseguiram dar um passo à frente, reconstruir a sua vida. Mas para isso nós precisamos primeiro falar sobre essa questão, né, da dor, do sofrimento, porque esse sofrimento, ele é um padecimento. A pessoa sofre, você já ouviu falar, né, dá uma dor no peito, dor no coração, dor na alma. Só que é interessante nós pensarmos que essa dor, ela pode ser libertadora, uma via de transformação para a alegria. Ela pode ser uma mola propulsora, mas isso depende muito de mim e de você, né? De nós, de como nós vemos isso. E dentro disso eu quero falar, nós temos uma ilusão. Nós pensamos que não somos carentes, mas todos nós somos carentes. Todos nós precisamos. Precisamos de amor, de carinho, precisamos de afeto, precisamos de abraço, precisamos de aconchego. Desde o nosso nascimento, prestem bem atenção, desde o nosso nascimento, nós somos dependentes. Precisamos de uma mãe que nos amamente, precisamos de um pai que esteja ao nosso lado, precisamos de cuidadores, aqueles que trocam a nossa fralda, que nos dão a papinha, precisamos de uma avó, de um avô, de um tio. Então, todos nós, para nos tornarmos gente, nós precisamos de alguém na nossa vida. Aí influencia também os professores, né? Um monte de gente que estão ao nosso redor, que realmente vai nos fazer sair da infância e sermos adultos. Isso. E aí é um problema, né? Desde a infância, nós estamos na tentativa de crescer. E quando nos tornamos adultos, também continuamos a crescer. É uma tentativa nossa. Agora, em relação a este fato, né, a essas experiências que relataram para nós, o que acontece? O problema está numa dependência emocional. Né? Carentes nós somos, precisamos. Mas quando chegamos ao ponto de ter um exagero, de deixar de ser para ter o outro. Deu para entender? Deixamos de ser nós para ter o outro em nós, muitas vezes, né?
E isso, geralmente as pessoas deixam família, deixam o trabalho, deixam os estudos e deixam até os amigos. Porque estes relatos, eles vieram até nós da seguinte maneira: eu dei tudo o que eu podia. E não foi retribuído. Isso, e não foi retribuído. Em primeiro lugar, a gente não dá conta de dar tudo que a gente tem, né? E em segundo lugar, o outro também não dá conta de nos retribuir aquilo que nós queremos. Então essa é uma condição muito difícil. E se nós pensarmos nesse sentido, Daniel, dá para a gente lembrar do amparo e do desamparo. Sim. Né? Porque conforme nós vamos crescendo, a criança, ela sempre precisa de um amparo. A criança, ela sempre quer do outro. A criança, ela quer receber, porque ela está ali, pronta para crescer, pronta para aprender. Então, ela precisa desse amparo. E quando nós somos adultos, nós também precisamos desse amparo. E se o outro não atende o nosso desejo, nós nos sentimos desamparados. Mas, quando nós damos conta de entender que esse desamparo não é a morte, nós conseguimos sobreviver e saímos deste lugar de sofrimento. Agora, precisamos pensar também que esse sofrimento, ele pode se tornar em ressentimento. Aí é triste, né? Aí é perigoso. O ressentimento, porque você começa a olhar para si e sempre pensar: por que comigo? Só comigo que acontece. Por que me deixam? Por que me desamparam? E não consegue ter condições de pensar nas possibilidades de vida. É como se ele fizesse assim: eu sempre perco, sempre tira alguma coisa de mim. E essa coisa não é reposta em mim. Né? Sempre estão tirando de mim, sempre estão tirando de mim, e eu nunca sou preenchido por completo. E é interessante nós pensarmos que desde que nós nascemos, nós sempre perdemos. Exatamente. Né? E aprender a lidar com esse sentimento de perda é muito difícil, mas também é muito importante. Ok, gente? Vamos mais à frente um pouquinho. E aí eu quero pensar com vocês um lugar da saúde. Né? O lugar da saúde é um lugar de força no sofrimento. Porque o lugar da fraqueza a gente já conhece. Então a gente precisa entender agora como é que a gente acha esse lugar da saúde no sofrimento, que é o lugar de força. Para que nós não fiquemos, né, à mercê do sentimento do outro, mas possamos procurar o nosso próprio sentimento dentro da gente. Primeira coisa que eu coloco para vocês aqui, para a gente pensar juntos, é investir na fatalidade, um querer próprio. Mas, Carmen, o que é isso? É olhar para o seu valor. A fatalidade está ali, você foi deixado, o outro não te quer mais, você está sofrendo. Então, você poder olhar para isso e ter um querer próprio, olhar para o valor que você tem, a pessoa que você é também. Tem uma frase que diz assim: ninguém morre de coração partido. Que a pessoa, ela tem as possibilidades dela, se ela não se deixar, de superar isso. Isso. E é interessante que esse se amar não é se conformar com o acontecimento, né? Eu me amo, aconteceu e pronto. Não. É tomar uma posição subjetiva. O que é uma posição subjetiva? Quem sou eu nesta relação com o sofrimento? Não é a tua relação com o outro, é quem sou eu nesta relação com o sofrimento. E isso é muito subjetivo, porque isso é de cada um de nós. Cada um lida de uma maneira com essa situação, né? Você poder acolher o seu sofrimento e dar um novo sentido a ele. Às vezes as pessoas pensam que acolher é você ficar lá enclausulado, fechado, sozinho. Não, o acolhimento é você perceber, saber, eu estou sentindo, mas o que eu faço com isso? Que destino que eu dou para isso? Como é que eu posso olhar para isso? É como assim, numa frase assim, o que eu faço com o que fizeram comigo. Isso. Né? Pegar isso aí e transformar
e levar para um estágio onde você possa continuar vivendo. Isso mesmo. É amar-se, é cuidar-se, é proteger-se. Porque a criança pequena, né, a criancinha, ela pede para o outro, me proteja, me ame, cuide de mim. E isso nos foi ensinado, né? Cada um recebeu de um jeito, cada um aprendeu de um jeito, isso é subjetivo. E quando nós nos tornamos adultos, aí é amar-se, é cuidar-se e é proteger-se. E não se entregar para que o outro faça isso por você. Eu me lembro, Carmen, até num exemplo que nós demos até num vídeo, que eu falava que nós, como seres humanos, nós somos como o fruto de uma árvore. Uhum. Então, esse fruto na árvore, ele é alimentado pela seiva da árvore, pela fotossíntese, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E chega no estágio, aí você falou da criança, é como esse fruto que está ligado lá à árvore. Mas só que chega no estágio, quando o fruto está maduro, que às vezes se ele não for colhido, até ele cai. Quando ele cai ou é colhido, ele tem dentro de si todas as possibilidades de se tornar uma nova árvore e produzir novos frutos. Então, se ele encontrar as condições ideais, um exemplo aqui, aquele abacate, aquela manga, ele cai, encontrou as condições ideais, ele tem dentro de si uma árvore, um pé de abacate. Né? Legal, bacana isso, ter essa lembrança. Uma outra coisa que eu quero falar a vocês, né, mediante isso, procure programar a sua vida para além do outro. Não é se desfazer do outro, mas se programe a sua vida, os seus desejos, as suas vontades para além do outro. Porque senão, novamente, você vai ficar a mercê. Outra coisa interessante para a gente pensar sobre isso, né? Entenda como uma dica, como uma possibilidade, né? Cada um entenda do seu jeito. Estabeleça um limite para a sua insegurança. O que isso quer dizer? Não se arrisque em relacionamentos que eles possam relembrar o relacionamento passado, porque corre-se muito risco em relação a isso. E você precisa se proteger, ok? Então, quando você olhar para um relacionamento futuro, que você não esteja querendo consertar o relacionamento do passado, mas sim reconstruir a sua vida com outra pessoa em um outro relacionamento. Ou mesmo na própria família, né? Às vezes tem uma desestruturação da família e você fica procurando, querendo colocar ali de novo. E às vezes não é possível, né? Às vezes num relacionamento com outra pessoa fora da família, um relacionamento assim de amor, de intimidade, e a pessoa perdeu ou saiu desse relacionamento, tem pessoas que ele, como você diz, ele repete de novo. E às vezes, Carmen, ele não dá tempo, ela não dá tempo para se refazer. Às vezes terminou alguma coisa, passou 1 mês, 2 meses, ele encontra outra pessoa que ele quer, vai se doar de novo, vai se perder de novo. Seria interessante essa pessoa pensar, não, eu preciso dar um tempo para mim. Eu preciso me refazer por dentro, me reconhecer. E é interessante que os amigos aí começam a voltar e dizer, pô, mano, você me deixou, tal, você me deixou. Tal. E esses amigos, né, eles costumam sempre dizer, senti saudade de você, senti sua falta, né? Família também, que às vezes se afasta, não se senta mais à mesa, porque só quer saber da outra pessoa, e aí começa o retorno de novo. Se permita, né? Não fique envergonhado, enclausurado, não. Se permita estar no meio das pessoas que amam você. Eu quero te dizer algo. O que você deve fazer para ser feliz, isso eu não sei. Não sabemos. Porque é muito particular de você. Mas nós sabemos que a felicidade, ela brota das ações que o levam à satisfação. Aquilo que você faz e lhe deixa satisfeito, isso é felicidade. É mais do que uma transição. Esse sofrimento, ele é mais do que uma transição. Ele é uma mudança de perspectiva. Você começa a ter um novo olhar para as suas questões, para a sua vida, para as suas coisas.
E isso é muito importante no relacionamento. O relacionamento, ele é formado entre duas pessoas, 3, 4 pessoas, mas cada um precisa ter a sua identidade. Sim. Cada um precisa ser um ser. Dá para entender isso? Olhar para a infelicidade pode ser uma possibilidade para a felicidade. Que bonito isso, né? Olhar para aquilo que você viveu e foi tão triste, está sofrendo, pode ser um caminho bom para a sua felicidade. É porque essa pessoa, ela pode, se ela trabalhar isso dentro de si, ele pode dizer, poxa, aonde que eu errei, eu não quero repetir isso na minha vida, agora eu vou ter, como você falou assim, um limite de segurança para mim, ele vai ser mais cuidadoso com ele mesmo como pessoa. Isso aí, com certeza, é uma infelicidade, mas que pode produzir algo muito feliz na vida dele. Não permita que as pessoas invadam sua vida, porque a invasão, ela é brusca, a invasão, ela é dolorida, a invasão machuca. E pensando nisso tudo que nós falamos, né, a respeito do sofrimento, dessa dor, eu me lembro de uma história bíblica muito bonita. É a história de Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, ela era mãe dos maridos de Ruth e de Orfa. E a história conta pra gente, né, que Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, todos eles morreram e não deixaram descendentes. Exatamente. Nenhum. E Noemi, com toda essa tristeza, né, de alma, ela se tornou uma mulher amarga. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava ressentida. Ela cultivou o sofrimento dentro de si. E ela estava tão amarga, Carmen, que ela dizia assim, não me chame mais de Noemi, me chame de mulher amarga. Mara, né? De Mara, que significa amarga. Me chame de amarga, porque, tipo assim, eu transmito amargura. Eu sou toda amarga por dentro. Isso num sofrimento que talvez nem ela entendesse e não visse saída. E aí foi interessante que ela despediu as 2 noras. Disse, olha, voltem vocês para a casa de vocês. Orfa chorou muito, muito, e se foi. Ruth não. Ruth chorou também. Mas Ruth disse a ela, não, eu não vou te deixar. Aonde você for eu vou, onde você dormir eu vou dormir, o que você comer eu vou comer. Quero dizer para você, Ruth, ela viu uma perspectiva. Exatamente. Aonde Noemi não via, Ruth viu por ela. E viu por si também. E o interessante é que nós olhamos para esta história. Chegou uma hora que Noemi disse, olha, não falarei mais sobre este negócio. Então vamos nós 2 juntas. Aí elas voltaram para a terra de Noemi, de onde ela tinha saído, né? Isso. E lá elas reconstruíram uma nova família. Elas reconstruíram uma nova vida. E a história nos conta que depois, né, de um tempo, Ruth se casou com Boaz e teve um filho. E Noemi voltou a sorrir. Exatamente. E nós queremos dizer a vocês, viu? Ainda um tempo bom para a sua vida. Muito legal. Olha, gente, nós estamos chegando, então, ao final deste vídeo. E eu quero deixar para você aqui um agradecimento. Foi muito bom estar com vocês, eu e a Carmen aqui nesse primeiro vídeo. É até o primeiro teste para a gente ao vivo, hein? E quero fazer para você 2 convites. O primeiro convite é que aqui embaixo tem um campo de comentários. Você deixe seu comentário sobre uma reflexão, uma opinião ou algum questionamento. O questionamento você pode fazer por aqui ou você pode nos enviar por e-mail. O segundo convite é que no dia 9/4, 9 de abril, terça-feira, eu quero que você volte aqui nesta página, que nós vamos trabalhar mais um assunto. E esse assunto vai ajudar você nas suas questões, no seu relacionamento com você mesmo e com as pessoas que estão em sua volta. E esses temas que vamos trabalhar, um deles é o tempo e a ansiedade.
o quanto nós sofremos, né, com as incertezas da vida. E o segundo tema é a fé na busca do sentido da vida. E eu quero te perguntar, o quanto vale a vida para você? Eu também quero te agradecer por ter ficado conosco até o final. E te aguardamos no dia 9 de abril, terça-feira. Tchau.